Olá, boa tarde. Eu sou Alba Araújo e, mais uma vez, estamos juntos com o programa Saúde Integral. E mais um tema interessante essa semana, seguindo a linha do livro Desejo, Crença e Poder. E eu tenho recebido muitas sugestões de temas, ideias, críticas. As críticas são sempre muito bem-vindas e elas nos fazem nortear o que nós estamos fazendo semanalmente, como a gente tem atingido as pessoas. E esse feedback é bem importante. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês que me acompanham todas as semanas. E uma das coisas que sempre me perguntam sobre o tema do livro, que o livro está sempre exposto, o livro Desejo, Crença e Poder. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dar uma pequena introdução sobre ele, e depois nós vamos seguir a nossa linha de pensamento, a nossa linha de raciocínio. O livro fala sobre mentalismo. É um tema que não é novo, é um tema que foi abordado desde o final do século XIX, por vários pensadores, filósofos. E o mentalismo ele vem nos questionar sobre a vida, o que nós estamos fazendo, o propósito de viver, o que nos impulsiona a crescer, o que nos freia. Então, é sempre aquele movimento. Então, o mentalismo nos abre inúmeras possibilidades de autoentendimento, de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. O livro ele tem 3 palavras bem interessantes, bem fortes, que é o desejo, a crença e o poder. E, dentro do livro, ele é uma condução para quê? Para que a gente possa despertar realmente. Então, eu convido vocês a conhecerem o livro Desejo, Crença e Poder e aprofundar cada dia mais nessa caminhada que é a nossa vida. Então, o tema de hoje é como anda a nossa vontade de vencer, conquistar os nossos objetivos, conquistar a nossa vida. E o tema vontade, ele tem várias linhas que a gente poderia dizer desejo, querer. E vontade vai além disso tudo. Porque nós podemos viver, mas simplesmente estarmos inseridos na vida sem realmente termos vontade de realizar uma vida. E todas as semanas a gente faz aquele exercício do espelho. E hoje é um dia bem propício para isso, para a gente se olhar com alegria, se olhar com decisão, se olhar com vontade de realmente enxergar quem está na nossa frente, que imagem está sendo refletida. E você que está me escutando agora, estamos abertos a receber perguntas, estamos abertos para conversar, que eu acho que esse momento aqui não é só falar, mas sim o crescimento ele acontece com uma troca. Quando nós trocamos experiências, com certeza a gente cresce. Então, o primeiro movimento que nós temos que fazer em direção a sentir o que essa vontade realmente faz em nossas vidas. Primeiro ponto é se olhar verdadeiramente, sem medo de encontrar quem está à sua frente. Então, a gente sempre tem olhos para todos os lados, para quem está do nosso lado, sempre com dardos para atirar nas pessoas, sempre com medo de receber esses dardos. E eu pergunto para você, qual que é o propósito da sua vida? Quando a gente fala de vontade, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer essa pergunta. Qual que é o propósito da sua vida? O que você quer para você? A semana passada, nós falamos de sentido da vida.
E hoje eu pergunto, qual que é o propósito? O que te move? O que te faz respirar cada dia? Quando a gente fala de vontade, a gente automaticamente lembra da respiração. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, buscar esse contato íntimo com quem nós realmente somos, essa vontade de nos autoconhecer e perceber o que realmente nos move à vida, o que nos faz acordar. Semana passada nós falamos disso. O que te faz acordar? O que te faz levantar da cama? O que te faz perceber as pessoas que estão ao seu redor? O que te faz realmente acrescentar alguma coisa para esse mundo? Esse final de semana, além disso tudo, esse tema de hoje foi uma sugestão de uma pessoa querida que escutou da semana passada e falou assim: eu tenho escrito sobre isso. E eu queria escutar o que você tem a falar sobre vontade. E eu acatei a ideia, porque eu acho uma ideia muito interessante, que linka com o tema da semana passada, o sentido de viver. E hoje, vontade. O que é essa vontade? O que te move na vida? Quais são os bloqueios? Então, eu coloquei aqui que eu faço uma relação de todos os pontos que eu acho interessante comentar com vocês, sobre a alienação. O que nós nos alienamos para que nós não alcancemos os nossos objetivos? O que nos impede? O que nos bloqueia? O que nos cega? Eu acho que a cegueira nessa situação da vida, ela é muito forte. Porque quando a gente se torna cego em certas situações, a gente não tem vontade. Essa vontade morre, como se fosse um fogo dentro da gente, e começa a extinguir a sua força. E o fogo, quando ele é inserido, quando essa vontade ela vem à tona e nós realmente sentimos essa energia, que eu vejo vontade com a mesma intensidade de uma palavra conexão, eu estou conectada comigo, então automaticamente isso me move para a vida. Falando de vontade, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa química, a nossa constituição energética, química do nosso corpo. Nós somos um laboratório. Então, todas as vezes que a gente sente uma vontade muito forte, toda uma química do nosso corpo, ela é ativada. Tanto que a imagem que eu coloquei em todos os grupos e todas as redes sociais, eu coloquei uma cabeça com um cérebro e uma pessoa em uma postura de meditação. Mas eu poderia ter simplesmente colocado essa cabeça com o cérebro, com o cérebro aparecendo, e toda aquela vibração que envolve essa química que é a nossa vontade. E nesse ponto ainda, para agregar mais informações, que todas as vezes que a gente sente um impulso muito forte de realização, a gente aciona todo esse laboratório que nós somos. Então, existe uma relação muito forte, muito estreita, entre os nossos pensamentos, a emoção, os sentimentos e a nossa vontade. Então, é tudo muito interligado. Então, sempre que nós estamos estimulando a nossa vida de uma forma intensa, quando nós estamos estimulando essa vontade e não nos tornamos alienados com tudo aquilo que nos oprime, que nos insufla medo, que nós carregamos como crenças, que o livro fala bastante sobre isso, as crenças limitantes, os medos que nos assolam, que nos apavoram da vida. Isso tudo faz com que esses pensamentos que temos, essas crenças limitantes, essas emoções que nos acionam ou nos freiam, esses sentimentos que surgem, nos levam
ou nos freiam na vida? Aí eu te pergunto, porque não seria eu falando se eu não te questionasse, se não fizesse você que está me escutando agora pensar. Porque eu escutei uma pessoa conversou comigo e falou assim: Alba, mas você questiona muito. Você coloca muitas perguntas. Mas eu penso que a gente só cresce quando a gente para e reflete sobre o que a gente está fazendo da vida. Não adianta eu falar e as pessoas, amém, amém, amém. Não seria eu. Porque eu vejo eu como uma pensadora, como alguém que olha a vida, analisa, observa e tece algum comentário. Então, isso é um pensador. É aquele que estuda as reações humanas, estuda a vida de cada um e a minha própria vida. Então, tudo que eu estou falando agora, a primeira pessoa que está escutando e absorvendo essas informações sou eu mesma. Então, eu pergunto para você que está me escutando: quais são os pontos na sua vida que te alienam, que te limitam? O que você imita nas pessoas? O que você observa nas pessoas ao seu redor? O que você imita essas pessoas, não sendo você? Observe a sua família. Não vamos sair fora do nosso contexto familiar. Vamos olhar os nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam. Nós acabamos imitando as pessoas. E isso acaba nos limitando, de certa forma. E essa imitação faz com que nós não sejamos quem nós realmente somos. Então, essa pessoa que me sugeriu o tema da semana escreveu sobre os grandes sábios, os inventores, as pessoas que, de alguma forma ou de outra, trouxeram ensinamentos, grandes descobertas. E essas pessoas nos ensinaram o quê? A perseverança e a certeza daquilo que a gente realmente quer na vida. Então, quando nós imitamos as outras pessoas e não somos quem realmente somos, nós nos alienamos, nós nos limitamos. E isso é muito fácil de fazer para que a gente não tenha responsabilidade sobre as nossas vidas. Então, quando a gente convive muito com certas pessoas, a gente acaba repetindo palavras, repetindo atitudes, repetindo ações. E isso nos tira a nossa autenticidade. Mas ser autêntico não é tão simples assim. Realmente, querer alguma coisa, ter aquela vontade firme de realizar, independente de quem quer que seja, isso não é tão simples assim. Aí eu volto a perguntar: como anda a sua vontade para vencer os obstáculos e conquistar o que realmente você quer na vida? Se nós pararmos nesse momento e começarmos a refletir sobre as nossas vidas, a gente vai perceber o quanto ela passa rápido, quanto nós não temos tanto tempo para perder vivendo vidas medíocres, vidas sem sentido, sem objetivo, vivendo em função da opinião alheia, vivendo em função da projeção social, vivendo em função de crenças que não fazem o menor sentido para nós, vivendo junto de pessoas que não têm objetivos na vida e nós, consequentemente, também não temos. Volto a te perguntar: qual o propósito da sua vida? É vencer? É conquistar? E o que está te impedindo isso? O que está te impedindo de crescer internamente? O que está te impedindo de vencer os seus próprios obstáculos? Porque, na maioria das vezes,
o fracasso ele aparece na vida da gente como uma zona de conforto. Então, eu prefiro, sim, me manter numa situação de perdedor, de fracassado, de uma pessoa sem oportunidades, de uma pessoa que não tem ajuda. Eu acabo me projetando nos outros, o quê? Os outros têm culpa do que eu sou. Ah, a sociedade me fez assim. E aqui começa aquele desculpismo, o vitimismo, a cobrança externa, a cobrança de pessoas que nós depositamos a responsabilidade sobre elas e a nossa vontade realmente ela fica adormecida ou renegada. Porque quando nós realmente temos vontade de realizar, nós nos desconhecemos a fortaleza que nós somos. Então, é muito mais fácil eu me colocar numa situação menor, pequena, insignificante, do que realmente eu dar a minha cara para bater. E qual é o sentido, qual é o propósito da sua vida? Pensa agora. Reflita sobre isso. Não vamos deixar para amanhã, para a semana que vem. Não, o momento é agora. O que está te impedindo de alcançar os seus objetivos hoje? O que está faltando para você ter vontade de realizar? Oportunidades, elas aparecem. É só nos colocarmos numa situação em que a vida nos oferece todas as oportunidades que a gente precisa. Sair da zona de conforto, sair daquela situação de menos, de menor, e ser realmente aquilo que nós somos. Nós somos do tamanho que nós podemos pensar. Nós somos. E nós vamos conseguir chegar até onde a gente quiser. E você que está me escutando, onde anda a sua vontade? Como ela está? O que você está alimentando ela diariamente? Como você está fazendo isso? Se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que me colocar. E aonde você está se colocando agora? São perguntas muito fortes. E aí nós entramos na segunda frase que nós colocamos na chamada em todas as redes sociais. Como anda a sua vontade para para conquistar os seus objetivos? Entendendo o autodomínio. Se autodominar. Se eu sou uma pessoa que carrego características infantis até hoje, se eu sou uma pessoa extremamente mimada, se eu sou uma pessoa extremamente irritadiça, se eu sou uma pessoa que explodo com uma facilidade gigante, o que eu estou fazendo para me conhecer, para me autodominar, para vencer todas essas mazelas que eu carrego? Se eu estou junto de pessoas que me irritam, eu tenho que aprender a ter um jogo de cintura e eu tenho que aprender comigo mesma, frente a essas situações, a vencer essas minhas dificuldades. Porque senão eu sempre vou dar birra, eu sempre vou chorar, eu sempre vou me colocar de lado, eu sempre vou entrar dentro de uma concha, fechá-la. Então, o momento agora, quando a gente fala de vontade, de conquistar aquilo que realmente queremos na vida, chegou o momento da gente abrir as nossas mentes e sairmos dessa prisão domiciliar. Quando nós nos permitimos viver quem nós realmente somos, nos autoconhecer,
Essa é a palavra fundamental de nossas vidas. Conhece a ti mesmo. Mas tenha coragem de se olhar e perceber quem realmente somos, com todas as qualidades que nós temos e com todas as imaturidades que carregamos. Esse é o conhecimento, esse é o conhece a ti mesmo. Eu só consigo alcançar os meus objetivos se eu conhecer essa pessoa que mora aqui dentro. Eu só vou chegar onde eu quero, inteira, quando eu realmente tiver coragem de realmente olhar para a Alba, que está aqui, e dizer assim: vamos, 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 porque é o momento de você conquistar aquilo que você quer. E não viver na sombra das pessoas, viver na exclusão, como se eu fosse uma criança excepcional e eu guardasse no quartinho do fundo da minha casa. Vocês já pensaram sobre isso? Que às vezes a gente se coloca no quartinho lá do fundo, escondido, com medo de se mostrar para o mundo, e nos tornamos pessoas suscetíveis, melindrosas, birrentas, mal amadas, inseguras. Onde está essa vontade de se expor para a vida, de perceber quem realmente somos e vencer todas as limitações que nós mesmos nos colocamos? Já pensaram sobre isso? E onde que está essa perda de vontade de viver? Vocês já pararam e pensaram sobre isso? Da realização pessoal, da realização de quem somos, da realização dos nossos desejos mais íntimos. Quando a gente se conhece de verdade, quando a gente realmente tem vontade de dar as mãos para quem nós realmente somos, quando a gente se percebe na integridade da nossa essência. Porque é muito fácil a gente filosofar, mas eu estou colocando um tema tão delicado, tão forte e tão presente, que a gente tem que viver esse tema hoje, essa vontade agora. Essa realização da vida não pode ser daqui 20 anos, ela tem que ser agora. Eu sempre repito isso todas as semanas. A gente não sabe quanto tempo nós temos aqui. A gente não sabe quanto tempo a gente tem na vida, de vida, para continuar vivendo situações que nos castram, permitindo sermos subjugados, permitir sofrer. Tem um filósofo que diz assim, que a gente cultiva tanto a infelicidade, alimenta todos os dias, e na hora que ela chega na nossa porta, ela bate, ela entra, a gente fica sem saber o que faz. Mas o que nós estamos cultivando diariamente, alimentando os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, trabalhando com essa máquina química que nós somos? Nós somos um laboratório. Os nossos corpos são produto do que nós sentimos, do que nós cultivamos como emoções. Para que ficar apegado ao passado, remoendo situações, dores, transtornos? Para que isso? Se eu quero uma vida melhor, o que eu tenho que fazer agora na minha vida? Eu tenho que me autoconhecer e fazer a mudança necessária para que eu possa alcançar os meus objetivos. Se a gente não tem coragem de se conquistar a cada dia, não existe fórmula mágica para isso. A vontade, ela tem que estar inerente ao nosso ser. A gente tem que se conhecer de verdade. Sair fora daquele quartinho e chegar
na sala da frente das nossas casas, e falar assim: aqui eu vivo, aqui eu me permito, aqui eu sou feliz, aqui eu estou pronto. Eu estou pronto para conquistar aquilo que eu realmente quero. O Romilson pergunta: pode ser procrastinação? Pergunta mais para ele o que seria, em que sentido ele quer falar isso. É que uma pessoa está Romilson, o que você realmente quer saber sobre isso? Qual seria a sua pergunta? Fale mais sobre. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, nós estamos falando sobre essa química do corpo, nós estamos nos alimentando dessas energias diariamente. Essa vontade, ela tem uma ligação muito forte com a realização, de se mostrar realmente para o mundo, de se mostrar aquilo que somos, nos libertar dessas prisões mentais, desse desencontro conosco mesmos. E quando a gente tem coragem de se mostrar para o mundo, se mostrar exatamente como nós somos, sem melindres, sem dramas, sem vitimismo, realmente pensando naquilo que nos move, que nos gera alegria, vivendo as vontades, sem aquela vontade, sem pensar que aquilo é infantil, é doentio. Não, a gente sabe quando a gente gosta de uma coisa. A gente vai em relação àquilo. Então, me perguntaram, esse final de semana, o que move a Alba a viver? O que me move viver é expressar aquilo que eu realmente vejo e sinto. Então, o meu pode ser isso, de outra pessoa pode ser outra coisa. Só que a gente tem que se conhecer. Conhece a ti mesmo. Não é pegar a Alba, falar assim, não, essa Alba não existe mais, ela tem que ser diferente. Não. Eu tenho que me conhecer diariamente, perceber todas as falhas que eu já conheci, que eu já cometi, todas as coisas que eu já conquistei, o que eu sou hoje. O que eu sou hoje presente? O que eu quero para mim no futuro? Então, essa vontade de conquistar os meus objetivos é a primeira coisa, eu me perceber. Essas falas, elas realmente mexem com o nosso ego, com a nossa mente, com a nossa essência. Então, o que realmente me move na vida? O que realmente te move na vida? O que você quer para você, sem pensar no que os outros vão falar? Porque os outros, eles estão ali para sinalizar, mas eles não dominam as nossas vidas. Então, o autodomínio, o autoconhecimento é fundamental nisso tudo. Então, pensar é fundamental. Sentir é fundamental. E saber usar de todas essas ferramentas que nós temos para nos realizarmos na vida. É realização. Não adianta nada eu continuar casada com uma pessoa que não tem afinidade comigo. O que adianta eu ter uma família que eu não me sinto feliz? O que adianta eu viver num emprego que não me satisfaz? Eu tenho que ter vontade, sim, mas eu não vou largar tudo isso simplesmente por um capricho, mas eu só deixo alguma coisa, ou eu fico em alguma coisa, quando eu realmente tenho a intenção de crescer. Então, tudo que eu tenho vontade de fazer, mas uma vontade interna, aquilo que me move na vida, é o que vai fazer a minha vida valer a pena. Então, descubra o que você quer. Perceba o que você quer. Sinta o que você quer. Se olhe,
Se observe, queira fazer isso. Não pelos outros, mas por você mesmo, por mim mesmo, por aquilo que me move na vida. O que eu quero para mim? Qual é o meu propósito de vida? O que me move realmente continuar vivendo, sentindo, percebendo e me ampliando cada dia mais? Então, quando a gente observa isso, a gente percebe assim que a gente aceita desafios, que as críticas não são mais negativas, que as críticas, quando vêm como dardos, elas são somente sinais que vêm até nós, que nós estamos prontos para vencer os obstáculos internos. Se a gente ficar focando sempre nos obstáculos externos, nas dificuldades, em tudo que acontece, no que falaram, que deixaram de falar, se projetando para tudo aquilo que nos bloqueia, a gente não vai crescer. Mas quando a gente ouve isso tudo e traz para dentro, mas de uma forma consciente, de uma forma de aceitação, a gente começa a realmente perceber que a vida vale a pena, sim. E que nós temos que ter um objetivo, um propósito definido, uma fonte de produção interna de todas as substâncias que nos fazem crescer. Defina o seu objetivo, defina a forma de pensar, esteja ciente dos seus pensamentos, da sua vontade, que o momento é agora, o momento de você perceber o que você está fazendo da sua vida hoje. O nosso tempo acabou. Eu sou extremamente grata a todos vocês que me escutaram. E semana que vem nós voltamos com mais um tema. Obrigada.